Hoje nós temos assim o imenso prazer de receber o professor José Moran, pesquisador e mentor de projetos de transformação da educação básica e superior. E ele tem um foco de trabalho principalmente em metodologias ativas, modelos híbridos, tecnologias digitais, mentoria e projeto de vida. E hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre inovação pedagógica e tudo isso que as nossas escolas estão vivendo, nós também todos estamos vivendo, independente da área de atuação, ou se estamos na sala de aula, ou se somos família, ou se estamos na gestão, se estamos na escola, ou editoras, ou institutos de educação. Tudo isso nos impacta diretamente. Nós vamos começar um bom bate-papo aqui com o professor José Moran. Mais uma vez, essa live foi feita e construída com muito carinho, com muita atenção, com muita dedicação. E nas nossas conversas, né, professor, falamos da escola antes, durante e depois de tudo isso que está acontecendo. Então, quando nós falamos da escola antes, e quando falamos assim de toda essa tecnologia, inovação, metodologias ativas, ferramentas, sobretudo com a chegada, né, da BNCC, que trouxe um outro cenário do digital para nós tínhamos uma escola que ela estava ali se transformando, né? Ela estava mudando o momento dela. Ela já vem mudando há bastante tempo, mas talvez muito mais firmemente a partir de 2017 e aí 18, um ano de muitas rupturas. Quem era essa escola? Oi, oi, Aninho. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Na verdade, é a minha primeira live no Instagram, por incrível que pareça, apesar de lidar com tecnologias, eu tenho feito mais em outros ambientes. Então, mas em Instagram, fico feliz. Normalmente eu faço pelo computador, me sinto mais tranquilo. Agora é tudo pelo celular. Então, como era a escola antes? Era uma escola que era mais olho no olho. Agora é um olho no olho através do celular. Então, criamos ambientes um pouco imersivos, no sentido que estamos todos mergulhados, parte offline, parte online, com atividades um pouco mais estruturadas ou neste momento assim, em que sem cessar de mensagens que vão chegando, que é impossível acompanhar. Então, é esse momento de aprender de várias formas, de aprender um com o outro. Então, estou aqui um pouco à disposição de vocês. E o que eu digo, a escola hoje é uma escola que está num período excepcional, em que, de repente, estamos aprendendo a como trabalhar conteúdo, sim, mas através de desafios, como fazer isso estando todos juntos digitalmente em alguns momentos, como fazer isso de forma mais flexível, e depois as consequências. Veremos um pouco para onde vamos depois que terminemos esse período que é transitório, é longo, mas é transitório. Muito bom, professor. E essa escola, então, que já trabalhava com isso, né? E agora todos estamos aí conectados com uma grande reinvenção. A escola, nesse momento, então, ela está lançando mão de recursos que estão nas suas próprias mãos. Então, são plataformas para aula online. Qual é a oportunidade que nós temos de tudo isso? E também, assim, quando falamos do desenvolvimento de competências e habilidades, quais são as competências e habilidades agora desse profissional que se vê diante de tudo isso? Bom, a primeira competência é manter-se como uma pessoa que aprende, humano, ter compreensão, primeiro para cada um, para suas saber entender-se, como lidar com essa ideia de estar fechado muito tempo. Então, a competência principal é cada um de nós aprofundar essa ideia de aproveitar esse período para aprender a sermos mais humanos,
a entendermos como pessoas complexas, pessoas ao mesmo tempo que têm esperança e têm dificuldades, aprender a conviver com quem está dentro da nossa casa o tempo todo, então aprender a conviver com os filhos, com o companheiro ou companheira que estiver ao nosso lado tanto tempo. Isso não é de pensar na educação, como então, vamos pensar um pouco na educação, um pouco pessoal, familiar, como trabalhar essa, eu chamaria o propósito, que significa como é que eu posso contribuir para que todos aprendam. E talvez a competência mais importante é dar esperança, dar apoio, principalmente às crianças, aos filhos, aqueles menores, porque eles não entendem por que tem que estar tanto tempo fechados, por que a escola não volta, por que a gente não vai para a rua. Então, essa ideia de aprender a conviver assim, no olho, aprender a conviver com os amigos, a reencontrar-se. Essa é a primeira competência, aprender a criar redes de apoio, de afeto. Aos professores que estamos bastante estressados com tantas atividades, então, além de aprender juntos, dar-nos suporte, dar-nos apoio para não desistir e para evoluir. Talvez não sejam as competências mais, vamos dizer assim, esperadas, digitais. O digital está aí, mas o mais interessante são as competências humanas. Então, resiliência, colaboração, compartilhamento, aprender juntos, compreender-se e compreender o outro, compreender as diferenças, e aí vem a ideia da personalização como um grande caminho. A gente estava muito acostumado a dar a mesma aula para todos, não faz sentido. Vocês veem, cada um pode aprender de um jeito. Então, esse é um grande desafio, como aprender cada um por suas trilhas, com desafios, e como aprender entre todos juntos, offline e online. Quando for no presencial e no digital. Como integrar tudo isso? E essa é a grande questão, né? Quando falávamos essa semana sobre essa personalização, quais são as ferramentas hoje que o professor ele pode utilizar? E aí falamos de competências humanas, mas como que ele conduziria, então, professor, um bom processo online? Né? Então, assim, essa escola de antes, ela tinha uma competência e aí ela estava no presencial, então eu sabia como desenvolver competências e como personalizar. Agora eu estou no online, né? E como é que o professor hoje, então, poderia se encaixar nesse cenário e pensar, eu preciso desenvolver competências humanas, eu preciso continuar oferecendo uma personalização. Quais são os caminhos, assim, quais são as dicas que nós podemos ter para nos ajudar nesse momento e ajudar os nossos alunos também? Bom, primeiro, neste período, algumas escolas começaram querendo transpor o modelo do presencial para o online. E isso é uma loucura. É uma loucura no sentido que tem que ser feito de uma forma diferente. Se vocês mantêm o esquema de horários previsíveis, ok. Mas nesse horário não é para ficar o professor explicando o tempo todo. No online não dá para ouvir um professor muito tempo. Então tem que ser toda uma organização bem diferente. Ou você grava alguns pequenos vídeos antes, ou faz uma abertura, se for ao vivo, com a pequena introdução, chamando, ligando primeiro ao lado do encontro, chamando olho no olho, perguntando aos alunos como estão, fazendo assim alguns links com as situações do cotidiano, e depois você vai trabalhar com conteúdo, mas tem que ser um conteúdo muito ligado à vida do que os alunos estão, de entender o que está acontecendo ao seu lado. Se as atividades, fazer algumas atividades, primeiro, pessoais, significa que ele possa realizar ou com a família, ou com uma pesquisa rápida. Se você prevê algumas atividades em grupo, então você pode fazer, ou você já prevê como os grupos
vão ser organizados online. Existem plataformas, o Teams, enfim, o Zoom, vocês têm várias, o Hangout, Meet, vocês podem criar vários com grupos, mas você pode criar para eles, ou eles podem se organizar em grupos. Então, essa ideia de que eles se organizem, escolham um líder, uma espécie de alguém com o qual ele vai apresentar depois o desafio, isso é bem legal. Então, não fiquem só com um roteiro frio. É bom que vocês coloquem um roteiro, seja no Google Classroom ou no ambiente que vocês tiverem, mas depois façam atividades vivas. Quer dizer, falem menos, mais curto, e que os alunos desenvolvam algumas atividades em grupo, alguns desafios. O aluno adora desafios. Deem algum tempo para eles fazerem isso e depois marquem o tempo de encontro que eles vão apresentando esses resultados. Aí eu vi alguns professores usando essas plataformas como o Zoom ou o Teams, em que os alunos apresentavam, um líder de cada grupo apresentava o projeto e os demais grupos depois aplaudiam, comentavam. Era uma coisa bem legal. E aí o professor fazia um fechamento e ele criava algumas rubricas de avaliação, ou pelo menos lá por exemplo, no Google Documentos ou no Google Forms, formulários do Google, ele criava alguma forma de que os grupos avaliassem o que estava acontecendo. Então, havia coisas ao vivo e, ao mesmo tempo, remetia a algumas atividades online. Então, é possível fazer uma aula muito interessante, muito viva, com participação dos alunos, mas não sempre todo mundo em tempo real, não todos juntos o tempo todo. Alguns momentos que o professor abre, negocia alguma atividade, faz um tempo de pesquisa individual, depois em grupos, e depois tem o horário de apresentação. Isso e de avaliação. E vi alguns professores em que eles faziam no formulário também alguns itens em que os próprios alunos avaliavam aquela aula. Não só para ver se o professor era bom, não, para o professor ver se aquilo fazia sentido para os alunos, se para eles estava sendo adequado. Então, é um momento de intensa aprendizagem para ir para o online, em que a gente tem que ser humilde para perguntar também aos alunos o que eles estão vendo, as sugestões que eles têm, que eles contribuam no momento que estão todos juntos, e depois que eles postem. Eles têm que ter algum roteiro onde eles vão postando as atividades na plataforma, nos ambientes que a escola tem, para que o professor possa visualizar, os colegas também possam ter. Por exemplo, você pode ter dentro da plataforma um quadro digital como o Padlet, em que você vai apresentando os diversos ou portfólios ou atividades e os colegas podem comentar. Então, há muitas possibilidades. Mas experimentem, perguntem aos colegas que estão fazendo isso, comece com alguma coisa simples, mas não dê aula expositiva o tempo todo, pelo amor de Deus. Aulas curtas e atividades assim desafiadoras, prazerosas. A gente tem que conciliar desafio com aventura e com algumas pesquisas que estejam ao alcance dos alunos, ligadas à vida deles, às situações deles, às questões que eles estão vivendo. E isso será, mesmo que não... Pessoal, acho que a gente teve um probleminha aqui na conexão do professor José Moran. Eu já vou chamá-lo de novo, tá? Desculpem aí pela... Tentei, mas enfim, estamos aí. Não, estamos aqui, fica... Isso para entender um dos problemas também reais. Se nós que somos de uma classe média e temos uma boa conexão média, temos dificuldades, imagine quantos alunos vão... Quando você tem uma família com vários filhos que tem que fazer atividades online ao mesmo tempo, não tem banda que aguente, né? Principalmente em muitas regiões do Brasil. Então, a gente tem que criar atividades online, criar offline, principalmente, alguns momentos online intensos, e esses têm que ser momentos muito fortes para que valham a pena. A mesma coisa que depois na sala de aula, quando voltemos.
a sala de aula, se a gente está lá, tem que ser para fazer coisas super legais, porque custa muito para os pais, o dinheiro, custa muito também para os alunos, poxa, estão privados de brincar na rua, de brincar, fazer outras coisas, estão lá em aula. Tem que haver coisas, desafios muito interessantes para que valha a pena ficar tanto tempo, tantos anos, como a gente dedica para na escola, né? Professor, nós estávamos falando aqui, é interessante que assim, o senhor citou aqui, não dá para ouvir, né, ficar ouvindo o professor o tempo inteiro online. E alguém Não, aqui, não eu não dá. vi o nome da pessoa, mas ela disse assim, não dá para ouvir o professor ao vivo, no presencial, né? É, Nem no é, presencial nós é não conseguimos presencial. ficar É, conectados o tempo é. inteiro, né? Imagina que Imagine aqui. Imagina que, quer dizer, de vez em quando, você pode ter alguém que te dá, assim, faz um momento, assim, aproveita, como nós estamos fazendo, estou falando mais do que vocês, mas isso é uma exceção, a gente não pode transformar isso num hábito. Uhum. Há alguns momentos em que a gente pode fazer uma explicação um pouquinho mais longa, mas normalmente a gente tem que reduzir nossa participação e fazer mais atividades e depois refletir sobre elas, ajudar a fazer sínteses, criar novos desafios, novas perguntas. Esse é um grande. O professor que inspira é aquele que faz grandes perguntas, é aquele que, quando o aluno apresenta um projeto legal, dá apoio, mas depois se faz uma nova pergunta em cima do projeto. E se? E por que não? Ele faz uma espécie de contraponto, dizendo, não, que legal que vocês chegaram até aqui, mas ainda tem outros degraus. Por que não seguir adiante? Então, esse é o papel do professor. Ele acolhe de um lado e ele instiga, ele cutuca de outro, assim, positivamente, mas ele está sempre ampliando as possibilidades, e não simplesmente só dando beijinho, beijinho, tchau, tchau. Não, ele vai além do afetivo, começa pelo afetivo e termina depois com o desafio. Esse era um ponto que nós estávamos conversando, professor, e eu me lembro que o senhor disse muito bem claro. A escola ela não cuida somente da escolarização. É, Né? A criança, quando vai para a escola, ela não vai somente para é, aprender aqueles conteúdos escolares. Vamos, não, vamos falar um não. pouco sobre isso. Nem eles vão, e na verdade o que a gente sempre gostou da escola era um pouco do ambiente, era também de ter amigos, encontrar pessoas. Você tinha alguns professores que eram super legais, havia outros que eram chatos, que você tinha que aguentar. Sempre tivemos isso e vamos ter. Nunca vamos ter 100% de unanimidade em tudo, mas nós temos assim, conteúdos hoje. É claro que são importantes, mas eles não podem ser o foco obsessivo da escola, nem no nível médio, nem para preparar para o Enem. Eu sei, eu entendo as pressões dos pais em cima do Enem, entendo que o terceiro ano do ensino médio é uma loucura de conteúdo, mas o foco ele tem que ser como aprendo esse conteúdo através de situações vivas. Como aprendo conteúdo através... O vivo pode ser uma discussão, o vivo pode ser uma roda de conversa, o vivo pode ser criar um júri simulado, a favor e contra. Você pode colocar perguntas, não precisa ser só um projeto longo. Mas se você traz desafios, e esses desafios, eles têm algumas etapas em que o aluno tem que pesquisar, primeiro individualmente, depois em grupo, ele tem que implicar, ele tem que concluir alguma coisa, criar alguma coisa. Isso vai ser muito mais importante para ele, vai gravar mais, vai se lembrar e vai ser útil, porque ele aprendeu fazendo e depois refletindo e compartilhando. Quando ele apresenta, ele aprenda muito mais do que simplesmente quando ele lê e escreve. Ele vai se lembrar muito mais desse momento, das práticas que foram mais significativas, né? Significativo. Então, as aulas online, se elas continuarem sendo expositivas, não tem muito sentido, né, professor? Não, tem que estar ligadas a projetos vivos. Agora, pode ser ligada com questões de hoje, ou ligadas à saúde, ou ligadas um pouco a
como você enfrenta os problemas, ou como você projeta um pouco o próximo futuro, contar histórias, fazer entrevistas, o aluno entrevista assim alguém, entrevista outros colegas, entrevista sua família, cria narrativas, você constrói vários tipos de narrativas, e isso é importante, que o aluno aprenda a contar, os alunos juntos que aprendam a fazer e contar e a compartilhar. Aí você, através do olhar do colega, você diz, caramba, eu não tinha percebido. E você vai acrescentando também sua percepção e depois você vai refletindo. O ideal, eu não sei que não é, nem todo mundo já consegue fazer, mas o ideal é que cada aluno tivesse um portfólio digital. Para que é um portfólio? Para que em cada área que ele vai trabalhando, ele fosse construindo narrativas, primeiro da autonarrativa, o que eu vou aprendendo com este projeto, com aquela atividade, e isso vai sendo colocado na plataforma. E isso pode ser para várias áreas de conhecimento, mas o portfólio do aluno, e quando ele trabalha em grupo, depois ele traz isso para Professor, você estava falando da construção desse portfólio digital. Enquanto estávamos tentando aqui conectar, eu estava comentando aqui com as pessoas que estão na nossa live. Essa ideia do portfólio digital é simplesmente magnífica, essa construção de narrativas, porque olha que material precioso que o aluno vai ter quando ele voltar para um presencial. Ele vai ter todo um composto ali, né? Como é que foi a minha vivência, como é que foi a minha experiência de estudante com esse portfólio? Mesmo depois, quando volte, o portfólio faz sentido, porque você vai misturar atividades presenciais e digitais. O portfólio sempre fica visível e você pode compartilhá-lo com os demais, e os demais podem comentar também o que você está produzindo. Dizendo, mas vai copiar algo. Todos nós copiamos algo dos outros, mas o interessante é que aprenda com o outro e você recrie, reelabore. Não se preocupe só com copiar e não se preocupe só com eu vou guardar tudo que eu sei. Para quê? Tá tudo escancarado. Hoje temos tantas pessoas compartilhando que sabem. Então é legal fazer o portfólio, é algo que você vai construindo offline. E em alguns momentos você apresenta, quando é ao vivo, o estágio em que você está. Por exemplo, um projeto, quando você faz um projeto que é um pouquinho mais longo, ou quando faz... Eu vi alguns professores, que também acompanham algumas experiências no ensino superior, eu vi alguns professores que estão fazendo design thinking, o processo de construção de projetos online, criando assim em grupos várias etapas. Por exemplo, estou falando assim de um professor que me lembro que estava criando como se fosse uma startup, criando uma empresa, um produto, algo um pouco mais sofisticado. E eles criavam isso, colocavam no portfólio e eles iam apresentando depois. Era uma outra plataforma, como o Zoom, eles iam apresentando a cada etapa do projeto. Então, o projeto da empatia, depois o projeto, sei lá, da ideação, depois o projeto que você vai experimentando até, enfim, são as várias etapas, ok? Isso é perfeito. A gente tem aqui algumas considerações que foram colocadas, né? A questão da gamificação, né? Se isso pode ser utilizado, se seria uma boa maneira agora de ser utilizada essa gamificação. O que o senhor pode nos acrescentar a respeito disso? Claro. Né? Criança joga o dia todo. Em lugar de ficar jogos só, aproveita. O desafio já é uma forma de jogar. O desafio, se é lúdico, se ele tem fases, se ele tem etapas intermediárias, isso já é um processo gamificado. Então, vocês que são pessoas mais novas, elas estão acostumadas a jogar muito mais do que eu, porque eu jogava mais jogos físicos, mas vejo meus netos estão todos nos jogos digitais. E quando você traz o jogo, um pouco
o que o jogo tem, quer dizer, no processo de gamificação, a construção de roteiros com desafios, com algumas missões e paradas, e tudo isso, isso é bem legal para eles. Você cria um roteiro, mas um roteiro bem interessante, em que ele vai construindo, parte individualmente, parte em grupo, esse desafio. E os alunos não precisam estar fazendo isso exatamente no horário da aula. Uma parte desse jogo, desse desafio, eles podem fazer em pequenos grupos. Eles se reúnem eles criam uma live para eles, eles ficam preparando e depois apresentam no momento de aula. Temos que criar muitas estratégias diferentes daqui para frente, porque isso aqui vai afetar. Daqui para frente, a gente tem que pensar como valorizar também todas as contribuições que o digital tem. Daqui a pouco, tudo isto, o mergulho em realidade virtual, em realidade aumentada, vai ser muito mais comum. Você poderá mergulhar em laboratórios sofisticados, participar em experiências de outros. Nós não vamos parar por aqui. O digital, como ambiente importante de aprendizagem, ele vai ficar para sempre. Essa é um outro questionamento, né, professor? Com esse cenário que nós estamos vivendo agora... Oi, tá me ouvindo? Acho que deu uma travadinha. Ele travou de novo. Interessante isso acontecer conosco, né? Eu fico pensando que isso está acontecendo na sala de aula online que nós estamos agora também, né? E mesmo na sala de aula presencial, de vez em quando a gente trava também, né? Professor, tudo é uma oportunidade. São as dores do digital. Tá bom. São as dores do digital. A gente tem que saber que o digital tem alguns limites, enfim. Tem horas que tudo dá certo, tem horas então, ok. Exatamente. Professor, o professor estava falando desse futuro que vem agora e essa realidade do digital, de uma inteligência artificial, dessa questão da realidade aumentada, que tudo isso começa a fazer muito parte. Então, essa escola, depois de que tudo isso passar, ela já não é mais a mesma escola, nem de hoje e nem daquilo que ela era ontem, né? Olha, a gente espera que sim, mas também não, eu gostaria muito que a gente aprendesse tão rapidamente que depois, ao chegar lá, olha, vamos fazer uma outra escola. Bom, o ser humano, ele é complexo, ele dá alguns passos, mas depois que volta ao ambiente normal, ele se acomoda um pouco. Então, mas de qualquer forma, essa experiência está sendo tão diferente, tão intensa e tão prolongada, que assim como sentimos falta do encontro físico e tal, mas depois que a gente valoriza o encontro físico, nós vamos dizer, puxa, mas por que eu preciso estar sempre junto para aprender? Eu aprendia também na minha casa, eu aprendia também quando eu queria. Então, a parte de conteúdo, está claro que vai estar muito no digital, e o conteúdo cada vez está mais interativo, mais rico, mais assim, você terá aplicativos cada vez mais que vão misturando possibilidades. Assim como hoje você vê as crianças estão jogando online com crianças do mundo inteiro, com colegas, eles jogam em times uns contra os outros online, então eles já têm a experiência de compartilhamento, e tudo isso vem para acrescentar-se ao estar juntos na sala de aula, na escola, mas a aprender. O que a escola vai ser diferente é que ele vai usar muito mais todas as possibilidades de aprender. Aprender na sala de aula, aprender no pátio, na biblioteca, aprender com tempos individuais. E temos que criar no currículo alguns espaços para aprendizagem individual e depois a aprendizagem compartilhada. E uma outra aprendizagem que daqui para frente vai ser fundamental é a aprendizagem também
mentorial, que significa encontrar algum tempo para que o aluno desenvolva seu projeto de vida, sua ideia de futuro, desenvolva um pouco suas competências no sentido mais amplo, encontre seu propósito. E aí tem que ter alguém que o oriente, alguma pessoa mais experiente. Então, nesse projeto imediato, não é só as tecnologias de 3D e a inteligência artificial, mas também dedicar mais tempo a que cada aluno desenvolva um pouco suas competências no sentido mais amplo, o sentido de por que aprende, o que nós chamamos de propósito, e isso é algo que é fundamental. Vimos como a vida é precária, como a vida é frágil, como podemos... um vírus pequeno pode nos derruba o mundo inteiro. E quantos milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, trabalhar essas dimensões humanas, trabalhar essa visão ecológica, de sustentabilidade, de consumir menos, de aprender a compartilhar as coisas. E isso também é outra das lições que nós vamos ter. Nosso planeta não aguenta como nós estamos vivendo, consumindo dessa forma. Temos que ser mais solidários, não ficar tão em ilhas, brigando. Isso mais nós, para adultos, né? Sair um pouco dos nossos castelos e começar a entender-nos mais como pessoas, como país. Quer dizer, uma outra questão da educação que é mais ampla do que a escola, que permeia a escola e que afeta a escola, e que é toda essa divisão que nós temos, essa grande polarização e essa crise também que estamos tendo, tanto política como econômica. Nós vamos sair um pouco mais empobrecidos, então vamos ter que compartilhar mais recursos, ser mais solidários e aprender de forma muito mais colaborativa, assim, nesse ecossistema que tem a aprendizagem por propósito, o individual, o grupal e o que eu chamo tutorial ou mentorial. Então, é todo esse horizonte que temos, envolvendo mais realmente a participação do entorno, a escola trazendo questões do cotidiano, para que a gente desenvolva projetos reais, para dar resposta a situações reais. A aprendizagem chama-se serviço. São muitas questões que estão aí, né? Exatamente. Então. E, professora, a gente já está caminhando aqui para o nosso finalzinho, e eu me lembro que na nossa conversa nós falamos que esse é um grande experimento de aprendizagem, né? Sim. Então, assim, o que nós vamos fazer com tudo isso que nós estamos vivendo agora, com essas emoções, né, que estão vivendo agora? Como é que nós vamos, o que nós vamos nos lembrar, né, quando nós voltarmos para um presencial, que não é voltar ao normal, porque o normal já não existe mais, né? Nós vamos demorar para ter a vida normal que nós tínhamos antes, poder viajar quando quisermos. Isso primeiro é um normal que vai sendo reconquistado aos poucos. E depois será um normal um pouco mais empobrecido. Então temos um lado, estamos num país de terceiro mundo, desigual, muito desigual, brutalmente desigual. Então nós temos toda uma aprendizagem de entender que não é que temos que colaborar mais, como eu dizia, e um olhar um pouco mais humano para si mesmo, primeiro assim, para compreender-se. A gente tem que meditar, tem que refletir, meditar não no sentido religioso, mas no sentido assim de aprofundar as questões e olhar mais para dentro, não ficar consumindo só coisas e não ficar só brincando no WhatsApp o tempo todo. É um pouco exagerado. Nós temos que aproveitar melhor esse tempo para fazer coisas interessantes, desenvolver projetos legais. E a escola tem que ser uma grande incentivadora dessas situações legais. E para isso, nós, docentes e gestores, temos que desenvolver esse lado inspirador, essas pessoas que
também, por exemplo, nós vamos sair com um estresse grande. Vocês que estão trabalhando o tempo todo assim, com os alunos, é estressante o período que então precisamos descansar, retomar isso, aprender a como trabalhar o online sem ser maluco, a combinar com os momentos presenciais. Vamos ter uma escola um pouquinho mais humanizada, mas tem que ser muito mais interessante isso aí. Então, mais metodologias ativas, realmente mergulho em situações reais, trabalhar com pessoas que possam agregar, que nem sempre são só os professores, convidar assim alguns pais para que de vez em quando trabalhem, que eles trabalhem assim, apresentem, ajudem. Essa ideia de escola vinculada mais com a família é importante, porque temos que juntar como os pais educam e como a escola educa. A gente tem que educar um pouquinho os pais também, no sentido de mostrar esses projetos, por que a gente está fazendo um trabalho por projetos, explicar para eles que o conteúdo está dentro também do projeto, e, enfim, temos que trabalhar essas várias questões também, que os pais também estão meio perdidos dentro de toda essa escola. Então, temos que fazer uma grande aliança com os pais, também para que não fiquem depois perdidos assim em bobagens, que às vezes hoje com as redes também ficam aumentando pequenos problemas, transformando-se em grandes tragédias quando não são. Então temos que comunicar-nos bem com os pais para que eles entendam um pouco estas dimensões novas, e essa escola nova que nós vamos construir, que é uma escola que vai ter com um olho na economia e um olho na inovação. Perfeito, professor. Pessoal, vocês viram, passa rápido, né? A gente já vai completar aqui, já estamos com 51 minutos da nossa live, com 60 o Instagram ele derruba, ele nos derruba porque ela demora 60 minutos. Então, assim, quero agradecer demais a participação de todos vocês. Professor Moran, muito, muito obrigada por sua participação, as mensagens que estão chegando aqui, todo mundo adorando. Desculpem aí um pouco a conexão, foi talvez assim não costuma acontecer normalmente, mas para mim foi um grande prazer de estar com vocês. Estou à disposição, assim, vocês têm meus contatos, vocês procurem, tem um blog, tem meu e-mail, tem por aqui pelo Instagram, ou enfim, pelas várias redes, vocês me encontram. E vocês podem procurar assim um pouco os meus textos lá no blog. E no blog tem um texto novinho que eu li hoje. Novo. Tem um novo, um pouco que é algo dessas ideias de como transformar um pouco a educação após toda essa crise. Um pouco eu estive refletindo e ainda vou tentar ampliar essa reflexão, talvez amanhã ou depois, mas vocês já podem dar uma olhada nesse texto. O blog é ótimo e o texto também está super bacana, está falando muito desse momento que a gente está vivendo. Professor, mais uma vez, obrigada a todas as pessoas. Professor, no momento em que, a última vez que o senhor caiu, eu falei para eles da plataforma e contei para eles aqui da parceria que o UNO montou com uma plataforma. Os gestores já receberam no seu e-mail, que eu comentei com o professor ontem também. Que legal. A plataforma para aulas online é a plataforma Teams da Microsoft. Então, conversem com os seus gestores. Já tem um e-mail aí na caixa de todos eles, contando exatamente que nós firmamos essa parceria, para que a gente possa sempre auxiliar as escolas. E continuem contando conosco, nós teremos mais lives. Amanhã a gente tem uma live aqui também com a Thelma Pantano. Então, contamos com a presença de todos vocês aqui. Professor, muito obrigada. Obrigado a vocês. Um prazer. Gostaria muito de conhecê-los, de falar com cada um, mas eu vejo, passando essas mensagens, agradeço o carinho e a paciência que vocês tiveram num momento assim de tantas interrupções, mas pelo menos viram assim que eu sempre digo, se eu que já
tenho quase 74 anos que vou fazer no mês daqui a 10 dias. Eu estou entusiasmado, eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Vocês não têm desculpa, vocês têm que estar aí fazendo coisas muito, muito diferentes e ousadas, ok? Vale muito a pena. Vocês têm uma vida longa pela frente e tem que ser uma vida bem vivida e uma vida assim que nos realize e que a gente não só aprenda coisas, mas aprenda a viver. Isso é a coisa mais importante que podemos dizer para nós mesmos, para os que vivem conosco e para os nossos estudantes. Obrigada, professor. Beijo. Um grande beijo. E a gente vai se encontrar presencialmente. Nós vamos caprichar nisso. Tá bom. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, Muito tchau, obrigada. gente. Um bom Muito descanso obrigado, para todos. Igualmente, Obrigada. boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.